vídeos. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. Daniel, um estadista que orava. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos Tedesco, comentarista da lição para a classe dos jovens no primeiro trimestre desse ano, 2021. E aqui está a lição com o tema geral Ensina-nos a orar. E no dia de hoje nós vamos comentar aqui alguns apontamentos acerca da lição de número 7, lição que está programada para 14 de fevereiro de 2021, e o tema é Daniel, um estadista que orava. Antes de iniciarmos os comentários acerca do que está aqui nesta lição, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso diretor executivo da CPAD, o Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, também ao nosso gerente de publicações, o pastor Alexandre Coelho, e ao pastor aqui da IADJU, a Assembleia de Deus em Joinville, o meu pastor, nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior. Eu agradeço muito esses homens de Deus que têm sido usados por Deus para abençoar muitas vidas, e tem me aberto também as portas para que eu possa fazer parte desse projeto e levar esse conteúdo acerca da oração através da escola dominical para a classe dos jovens aí na sua igreja, tá certo? E como estamos fazendo ao longo do trimestre, estamos estudando aí 13 lições maravilhosas que falam acerca da oração, e hoje é a vez de Daniel. Tanto se fala de Daniel, tão conhecido, um personagem bíblico que ilustra muitas histórias, desde quando a gente ia na classe das criancinhas, os professores colocavam aquelas imagens no flanelógrafo, o Daniel lá na Cova dos Leões, e encantavam a gente, até as classes aí, onde a gente busca as discussões mais elaboradas acerca dos temas teológicos do livro de Daniel. Ou seja, Daniel acompanha todas as gerações aí, fortalecendo a nossa fé através do conteúdo desse livro maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Vamos conversar um pouquinho então? Bom, como nós estamos falando ao longo do trimestre, a primeira coisa que eu preciso olhar quando eu inicio o estudo de uma lição enquanto professor, são 3 conjuntos aqui que abrem as lições. Os objetivos da lição, a interação e a orientação pedagógica. Os objetivos da lição de hoje, lição 7, são 3. Entender o propósito da educação de Daniel e seus amigos na corte babilônica, evidenciar a necessidade da oração em tempos difíceis e destacar a oração como o grande segredo das vitórias de Daniel e as revelações do Senhor a ele. Então, como nós temos falado, é importante que você professor, você professora, ao final da ministração dessa aula, faça uma reflexão e pense, faça ali uma avaliação, uma autoavaliação, e veja se esses 3 objetivos foram contemplados através da sua prática pedagógica. Se sim, é muito bom, alcançamos aí grandes objetivos. E se talvez um ou outro tenha ficado de fora, é necessário se organizar um pouquinho nessa questão talvez do tempo, talvez das distribuições temáticas, para que toda a lição seja alcançada aí pelos alunos e os edifique conforme o Senhor almeja para os seus jovens, tá bom? Vamos lá então, pessoal, e agora eu tenho que compartilhar com vocês 2 sessões que são extraordinárias em todas as lições: interação e orientação pedagógica. Vamos lá? Tá certo. Bom, falando sobre a interação, aqui eu falo um pouquinho, lembrando que a interação é uma sessão que visa contribuir para o professor ao longo de toda a sua prática docente, Ou seja, ela transcende essas 13 lições. Ela te ajuda a pensar melhor a prática pedagógica, o dia a dia. Já a orientação pedagógica, ela é uma dica mais específica para o currículo dessa lição específica, desse assunto aqui, e com certeza vai também trazer um up bem legal aí, e os seus alunos vão entender
compreender com ainda mais ênfase o conteúdo que está sendo por eles estudado, tá certo? Bom, vamos lá então. Interação, pessoal. Na interação, hoje a gente conversa sobre a sala de aula, né? A sala de aula não pode ser um lugar onde você simplesmente chega com a galera, abre ali a Bíblia, abre a lição e conversa com eles e deu. A sala de aula, ela precisa ser também um lugar de acolhimento, um lugar gostoso, um lugar ambientado, né? E a gente talvez pense assim, não, mas para eu ter uma sala de aula gostosa, uma sala de aula onde a gente vai ter todo um conforto, eu preciso gastar algum dinheiro, eu preciso ter uma sala reformada, eu preciso que o pastor, né, libere para a gente fazer uma pintura na classe, fazer algumas alterações. E eu digo para você que não necessariamente, sabe? Eu conheço, a gente tem acompanhado algumas classes de sala de aula aí por todo o Brasil, né? E tem chegado para mim algumas imagens de salas de aulas de jovens, por exemplo, em lugares que talvez você diria, mas não é o ideal, mas são salas tão acolhedoras e as aulas têm acontecido de forma tão gostosa, que ali cria-se uma história realmente de um sentimento muito bom de querer estar ali. Salas de aulas feitas em corredores de igrejas, em garagens, muitas vezes na sala da casa de alguém, ou até na praça, em frente à igreja. Esses dias eu vi uma foto tão bonita, a classe de jovens funcionando na pracinha na frente da igreja. Olha que legal. Faz assim, né, se você puder, se você tiver um Instagram, bate uma foto da sua sala de aula com seus alunos, bem bonita, e marca ali, né, a Casa Publicadora, marca o meu nome, marca, né, faz um hashtag ali, Escola Dominical, para que as pessoas possam conhecer a sua classe de escola dominical. Essa é a interação. Convido você a ler um pouquinho mais sobre ela na página 47 da nossa lição. Já a orientação pedagógica, ela vai fazer aí um questionamento bem interessante, meus amados, acerca de um item muito importante do nosso dia a dia que a gente precisa sempre estar pensando sobre ele, que é justamente a questão das identidades, né? Como as identidades são construídas. E uma das coisas que foi muito forte na chegada de Daniel e de seus amigos na corte babilônica foi a tentativa do rei em desconstruir a identidade deles. Inclusive, né, se nós formos olhar a lição, né, nós vamos ver que o tópico 1, o primeiro tópico, né, principalmente o item 3 do primeiro tópico, ele é baseado fortemente nessa questão da identidade. Ele vai falar sobre a identidade. E foi tentado impor a eles uma religiosidade, impor a eles hábitos, impor a eles certos conceitos, e que eles souberam, de forma muito especial, não se contaminar com aquilo. Não se deixar misturar pelas coisas que não eram, né, da sua própria cultura e também da sua própria prática religiosa. Eles conseguiram manter-se, né, puros, e preservaram a sua identidade judaica, preservaram a sua religiosidade, preservaram sua fé no Deus soberano e souberam dizer não às tentações que o mundo lhes trazia. Então, essa questão da identidade, aqui na orientação pedagógica eu trago aqui uma proposta para pensar isso com os seus jovens. E aí a ideia é o seguinte, né? Organize um grande círculo com seus jovens, né? Se eles estiverem numa sala mais formal, com fileiras e carteiras, peça para que eles façam um grande círculo e pergunte a eles, né? Faça pergunta a eles. O que é identidade? Primeira questão, o que eles pensam sobre a identidade? Mas assim, é interessante que você primeiro deixe eles falar, né? Aquilo que a gente chama ali de, entre aspas, tempestade de ideias. Eles trazem conceitos, você vai anotando e no final você faz uma amarração e aí as correções que serão necessárias fazer, você faz. Mas você permite que durante essa tempestade, entre aspas, de ideias, eles vão construindo ali, eles vão chegando a conceitos bem interessantes, muitas vezes, né, fazendo com que eles consigam, através dos seus conhecimentos prévios, já mostrar ali uma visão bem legal acerca dessa temática.
Então, o que é identidade? Segundo, por que precisamos nos identificar com algo? Isso é muito importante. E terceiro, o que nos identifica como cristãos? E aí eu faço uma outra pergunta ainda: o que nos identifica como cristãos pentecostais? Olha que interessante isso, pessoal. Muito importante. Pergunte para eles. O que nos identifica enquanto pertencentes a uma igreja? O que nos identifica enquanto pertencentes a uma congregação? Essas perguntas, elas são importantes. Faça uma relação delas, coloque as respostas em um painel e depois pergunte para eles, né, o que os identifica, então, como cristãos. Coloca bem direitinho e pergunta para eles: vocês conseguem se enxergar aqui nesses itens? Vocês conseguem perceber que vocês têm uma identidade cristã fortalecida? E caso a resposta deles seja um pouquinho duvidosa, um pouquinho preocupada, você chega para eles, né, e faz ali um trabalho de reforçamento dessas questões. E para isso você pode usar muito bem o conteúdo da lição, que vai trabalhar exatamente sobre essa questão em um dos seus itens. Bom, meus amados, agora vamos para os tópicos da lição. Vamos comigo, olha só. São 3 tópicos, tá? O primeiro grande tópico vai falar sobre a educação de Daniel e seus amigos na corte babilônica. E aí que eu vou falar justamente da identidade, né? No comecinho ali, o Senhor entregou, ou seja, esse o Senhor entregou, que é o primeiro subtópico, né? O 1.1, ele mostra a soberania de Deus. Olhem que coisa maravilhosa, nós percebemos que Deus está sempre no comando. Até nesse momento, talvez, que muitos diriam: poxa, mas como Deus está no comando? Como Deus está no comando se Ele permite que venham os babilônicos e leve cativo aquelas pessoas? Destrua aquelas famílias? Assassine aquelas pessoas que ali ficaram pelo caminho? Né? Como que isso é possível? Como é que isso acontece? Mas a gente entende que, e Daniel, ele fala isso de forma muito interessante no seu livro, né? O capítulo 1 e versículo 2, e o Senhor entregou. Nada acontece fora da vontade divina. Deus é soberano, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele é o nosso soberano Deus, é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é importante trabalhar com os nossos jovens. Ponto 1.2. Em mundo de ilusões e tentações. Ou seja, às vezes a gente acha, né, que a luta... A gente pensa que muitas vezes as adversidades espirituais, elas virão envoltas em coisas assustadoras. Olha que interessante, meus amados, essa verdade que está aqui no tópico 1.2. 1.2. O mundo que veio tentar Daniel e seus amigos era um mundo de ilusões. Eles achavam que talvez iriam chegar lá, iriam ser escravizados, mandados talvez para campos de trabalhos forçados, achavam que talvez iriam para prisões, para masmorras, mas eles chegaram ali naquela região e eles foram convidados, entre aspas, a gente sabe que não é um convite, né? Mas eles foram levados para a corte. A ordem que eles tiveram é: estudem e comam à vontade, comam bem. Sabe? Talvez a gente pense assim, olha, diante do caos que se apresentava para eles, eles tiveram a sorte grande, olha que coisa legal. E o interessante é que diante dessa, entre aspas, sorte grande, eles foram, mediante a intimidade que eles tinham com Deus, eles foram tocados e foram orientados a não se deixar contaminar com o manjar do rei. Eles foram tocados e orientados a não se iludir com aqueles confortos. Eles foram tocados e orientados por Deus a não se deixar iludir com aquela opulência
que naquele momento era ofertada a eles. E isso é algo que tem que ser passado para os seus jovens. Às vezes eles pensam, poxa, mas isso aqui é uma bênção de Deus para a minha vida. Olha que legal, passei nessa prova, olha que legal, aquela, né, estou apaixonado, aquela gatinha, aquele gatinho. E parece que é tudo muito bom, mas será que é isso que Deus quer para a nossa vida? Será que certo comportamento ou certa atitude, certo local de trânsito, certa opção, não é na verdade uma não bênção? Será que não é na verdade uma grande armadilha para a minha vida? Então temos que ter esse cuidado. E como é que nós saberemos acerca disso? Aí a gente vai para o tópico 1.3. Nós precisamos buscar uma identidade firmada na rocha. Com essa identidade firmada na rocha, nós conseguimos então não nos permitir ser abalados pelo que vem de fora. Nós estamos fechados com Cristo, nós estamos comprometidos com Cristo, nós estamos orientados por Cristo, e isso é muito interessante de ser destacado. E ao explicar isso, meus amados, você tem toda aquela atividade realizada dentro da seção que eu falei, orientação pedagógica, da página 47. Já no tópico número 2, nós vamos falar sobre um tema bem interessante. Esse tema é oração em tempos difíceis. E aí você vai encontrar ali, por exemplo, a postura de Daniel quando ele é fortemente desafiado. Não só Daniel, mas os jovens que com ele estavam, né? Então, em meio a caos, em meio a tormentas, eles buscavam uma vida de constante oração. A oração fazia parte do seu cotidiano, né? A oração fazia parte do seu dia a dia, e eles buscavam em qualquer momento uma dependência de Deus. Daniel não foi levado a orar porque estava em um momento passando por um aperto, mas Daniel tinha uma disciplina de oração. Daniel tinha uma forma de conduzir a sua vida em uma oração o tempo todo. Sabe? O que aconteceu foi que naquele momento, né, dentro da sua própria rotina de oração, ele passou também a interceder por causas específicas, e em certos momentos também com seus amigos buscou uma consagração diferenciada, buscou a Deus com maior ímpeto, e a gente viu ali todas as bênçãos que foram derramadas sobre ele através dos escritos no seu livro. E o tópico 3, né? O tópico 3 fala a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Então Daniel, ele era um homem de Deus, e orando Deus falava com ele. A pergunta que nós precisamos fazer aos nossos adolescentes é: qual é o papel que a oração tem ocupado na sua vida? Será que as suas decisões, será que as suas visões, será que os direcionamentos que você toma, será que as opções que você escolhe, elas estão sendo filtradas pelo teu relacionamento com Deus, né? Será que Deus ele consegue realmente ver em nossos jovens, né, uma disciplina de oração que mostre um desejo ardente por ter relacionamento com Deus? Isso é muito importante, ok? E no tópico 3.3 nós temos ainda ali o tópico que chama-se, o subtópico que chama-se as orações que Deus ouve. O que nós podemos contemplar ali naquele momento, né? Então, por que Deus ouviu a oração de Daniel, né? Quais são as características que encontramos em Daniel que Deus então ouve essas orações? E aí na lição são listadas 3 características interessantes. E aí eu peço, né, que você destaque com seus jovens, se possível coloque num painel, coloque num cartaz, coloque numa arte essas 3 características, né? E essas características elas nos trarão uma grande revelação acerca da vontade do Senhor. Então,
entre elas, né, nós precisamos entender a necessidade de orarmos com humildade e longanimidade, ou seja, né, aquela oração não feita, eu estou chegando diante de Deus e eu quero, não, mas aquela oração humilde, né, você entendendo que Ele é soberano, Ele precisa prevalecer, Ele precisa aparecer e eu devo, né, menos de mim e mais dEle, menos dos meus caprichos, e me permita viver mais para Deus, me permita estar né, contemplando a Deus com aquela admiração desejosa de intimidade, né? Em primeiro lugar, Deus. A longanimidade, já falamos, né, alguns domingos atrás, aquela característica que é diferente de acomodação, não é aquela paciência de acomodação, mas aquele comportamento que a gente já conhece, né, de você ter um amadurecimento, uma maturidade que te leve a entender que há tempo para todas as coisas e tudo mais. Bom, pessoal, são os tópicos dessa lição. Eu desejo que seja uma aula maravilhosa e é muito bom estar com vocês aí, né? Todos os domingos ao longo desse trimestre. Com essa lição já chegamos, agora passamos, né? Estamos passando já, chegando à metade do nosso trimestre e eu fico muito feliz de com vocês compartilharmos essa temática tão importante. Ensina-nos a orar. Que Deus abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.